Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, abençoa este amigo, esta amiga, que deixou de ouvir o conselho dos ímpios, que não, Senhor, se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ouve a tua palavra e coloca-as em prática, como disse o Senhor Jesus para João na ilha de Pátimos, quando ele revela para João a sua palavra, o Apocalipse, e mostra para João a glória de Deus, a glória do Senhor e as revelações dos últimos dias. Mas o que me chama muita atenção, Senhor, é quando Jesus começa a conversar com João na ilha de Pátimos, quando ali ele estava como prisioneiro em prisão perpétua, ou seja, até a morte. Porque ninguém conseguiu matá-lo, porque o Senhor tinha uma promessa com um dos seus discípulos, quando o Senhor disse que um entre eles não ia morrer fisicamente até que o Senhor o revelasse a glória de Deus. E agora João, com aproximadamente 90 a 95 anos de idade, numa prisão perpétua na ilha de Pátimos, o Senhor se revela a ele em glória e santidade. E quando o Senhor se revela para João, a conversa do Senhor com João, segundo Apocalipse capítulo 1, verso 1 a seguir, não chega a 1 minuto de conversa, e o Senhor revela a ele dizendo: bem-aventurado é a pessoa, ou seja, o varão ou a varoa, que lê, que ouve, que guarda as profecias deste livro e as colocam em prática, porque o tempo está próximo. E a palavra bem-aventurada, Senhor, ela tem como definições, dizendo bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido e próspero, é aquele ou aquela que lê, que ouve, que guarda e coloca em prática as palavras proféticas do Senhor. Glória anderó alexia. Obrigado, Senhor, por nos trazer a palavra, por nos ensinar a palavra e nos revelar o desejo do Senhor, para que possamos ler, ouvir, entender e colocá-la em prática. Por isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 10, na segunda parte diz: mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E o verso 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que somos disciplinados, mas de tristeza. Senhor, o apóstolo Pedro
na noite em que o Senhor foi traído e foi preso e levado a julgamento na sala da audiência do sumo sacerdote, Pedro negou Jesus por 3 vezes, porque Pedro havia dito: Senhor, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto com o Senhor. Eu não vou negá-lo. Eu vou, se necessário for, até a morte com o Senhor. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, esta noite, você por 3 vezes me negarás. E Pedro fez ali um juramento que não negaria. Mas lá na sala da audiência, quando alguém descobriu que Pedro era um dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, o entregou para alguém, e ele negou a primeira vez: não sei quem é esse homem. Segunda vez, alguém o reconheceu e entregou novamente. Ele mais uma vez negou Jesus. E aconteceu pela 3ª vez. Alguém chega e disse: este verdadeiramente é um deles. E ele disse: eu não conheço esse homem, não sei quem é. Em outras palavras, você perdeu o juízo, você está me confundindo com outras pessoas. E Jesus naquele momento olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus, e Pedro conheceu no olhar de Jesus o que Jesus queria dizer para ele, porque ele conhecia muito bem o mestre. E Pedro disse: meu Deus, eu pequei. E Pedro fugiu da presença do Senhor, foi embora. E Jesus foi sentenciado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou. Ao 3º dia, Jesus aparece na sua ressurreição de manhã, porque Jesus ressuscitou no final da 4ª vigília da noite, ou seja, ao amanhecer do dia. Apareceu para Maria, para a mãe, para outras mulheres ali, e elas correram e anunciaram. E Pedro e os outros não quiseram acreditar, foram até lá. E Pedro viu que realmente Jesus não estava no túmulo. Voltaram triste para casa, ficaram em casa. E ao anoitecer, e ao iniciar a primeira vigília da noite, porque a noite tem 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 à meia-noite é a segunda, da meia-noite às 3 da manhã é a terceira vigília, e a 4ª vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus aparece para as mulheres na primeira vigília, na última vigília, mas aparece para os discípulos que estavam lá escondidos e com medo, na primeira vigília. E na próxima programação nós vamos prosseguir, para ver como se cumpre a palavra do Senhor. Deus tem prometido bênçãos, vitória, graça, poder. E nós temos muitas vezes desobedecido ao Senhor. Temos prometido e não temos cumprido com o que prometemos. Cometemos pecado, e esse pecado é grave. Pedro cometeu um pecado gravíssimo, um pecado de rejeição publicamente. Não conheço este homem, não sei quem é ele. Mas quando Jesus olha para ele, Pedro abaixa a cabeça e sai chorando amargamente. A gente continua na próxima programação, porque Deus está nos mostrando como é que Ele funciona, como que Ele trabalha, como que Ele age. Deus não muda de ideia, Deus não muda de opinião, Deus
cumpre com a sua palavra, comigo, com você, como com quem quer que seja, no passado, no presente e no futuro. Sicolamanás. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, Tu és o santo, o maravilhoso, magnífico Filho de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua bênção, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. E em nome de Jesus, Senhor, perdoa-os os pecados que temos cometido por pensamentos, palavras e atos pecaminosos que praticamos. Em nome do Senhor Jesus, querido Espírito Santo, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos e maravilhas que recebemos do Senhor. Unge, Senhor, as águas com a unção de cura, com a unção de libertação, para curar e libertar os doentes e enfermos, que usar esta água em nome de Jesus. Pai, se Deus quiser, em o nome do seu Jesus, hoje ainda, às 6 da tarde, Senhor, se o Senhor nos permitir, nós estaremos no YouTube, trazendo a oração dos milagres da cura e da libertação. Ajuda-nos, por favor, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe muitíssimo em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus financeiramente. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos auxiliando financeiramente. Você está fazendo parte desta obra de evangelização, de ensinamento da palavra de Deus, com as suas orações e com as suas ofertas. Eu louvo a Deus por você que está enviando as suas ofertas, as suas contribuições, dízimos para o Ministério de Evangelização Desperta Brasil, através do Pix que está aí na telinha do seu celular que você está ouvindo a programação, ou no seu computador. Aqueles que não têm o Pix pode fazer isso através da conta que está aí, a conta da Caixa Econômica Federal. Pega o número da conta aí na telinha, vai até a lotérica e faça esse depósito e Deus te abençoe. Um grande abraço! E a gente volta na próxima programação, se Deus quiser. Até às 6 da tarde, em nome de Jesus. Amém.